basta eles estarem tranquilos, basta eles estarem em paz, basta eles fazerem o que gostam, ou seja, eles são tão bons a nadar, a correr e pedalar, porque é que vão estar com stress com outra coisa se eles têm o mérito para só se preocupar com isso? João Pereira é o convidado do Tricast, num podcast especial Jogos Olímpicos, onde falamos e prevemos aquela que é a maior competição de triatlo do ano. Eu não percebo como é que com o passar dos anos ainda há tanta areia na engrenagem para conseguirem deixar os atletas que efetivamente têm grande nível só nadarem, pedalarem e correrem. Com o quinto classificado dos Jogos Olímpicos de 2016. Então é engraçado que eu comentava com a Melanie, sinto como se estivessem a fazer triatlo novamente, ou seja, sou completamente amador nisto. Eu considero que agora vai ser uns anos que vou estar a desfrutar, uns anos, enquanto eu quiser aqui andar a tentar dar o melhor de mim. Tenho os meus objetivos, como é claro, que gostava de fazer um checklist neles, mas vai ser uns anos que vou andar aqui a desfrutar do triatlo, ou seja, deitando pelo desporto, deitando pelo triatlo, agora está na altura de eu também desfrutar um bocado. A passagem este ano para a longa distância e os seus próximos objetivos competitivos foram também outros dos temas deste podcast. Podcast especial Jogos Olímpicos com o João Pereira, dar aqui o go, 2 vezes atleta olímpico, quinto classificado do Rio 2016. Para começar aqui a conversa, até acho que era um bom tópico pegar neste quinto do Rio, recuar a 2016, já lá vão 8 anos, e perguntar-te se... Como é que te recordas deste dia? Foi uma prova que eu lembro-me de assistir com muito entusiasmo, porque tu vinhas do segundo grupo, mas vinhas em recuperação e estiveste ainda muito perto do pódio. Penso que o quarto foi o Murray, vieste ali com o Murray até ao fim a recuperar para a frente. Como é que te recordas desse dia, que acredito tenha sido se calhar uma das provas mais especiais que tiveste na tua carreira? Antes de mais, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não quero que tenham noção que eu não estou a dar spoiler, mas não sou eu que vou aos Jogos Olímpicos, ou seja, mas simplesmente vou transmitir um pouco também da minha experiência, qual é que é a sensação com os atletas e o que é que uma pessoa sente quando está nesses momentos. Cada prova é uma prova e a prova dos Jogos Olímpicos acaba sempre por ser uma prova muito especial. Tive a oportunidade de estar aqui ao longo do ano a treinar com o Vasco Vilaça e com a Melanie Santos em vários momentos da época, inclusive agora estou aqui em Girona aqui a dar o último push para tentar também conseguir apaziguar um bocado e transmitir também alguma do know-how. Eu acho que no fundo o conhecimento que vamos tendo ao longo dos anos, no fundo é algo que só com a experiência e com muitos anos é que dá para adquirir, então é isso também que tentamos. Mas especificamente falando desse momento da prova dos Jogos Olímpicos do Rio, foi a prova que saiu em feição para mim, ou seja, eu era um atleta que tinha bons resultados, já tinha provado bons resultados, mas que ainda passava um pouco como outsider, e então tive a prova toda sempre muito desprezado com os meus adversários, que me foram carregando. Quando eu digo carregando, foi que não tive de fazer grande trabalho no segmento de ciclismo e não perdemos muito tempo. Então, quando meti os pés no chão para correr, efetivamente estava com muito boas condições para correr. Tinha feito uma preparação muito boa, onde tinha conseguido fugir de lesões, e então, no fundo, era o trabalho de muitos anos que estava acumulado ali para tentar dar a minha melhor prestação. Na altura, o Murray era dos melhores corredores. Lembro-me que o Mola também era um dos favoritos na prova, em termos de corrida. A verdade é que o Mola teve um desgaste muito grande no ciclismo, como outros atletas, para tentar integrar o grupo da frente, e então não se provou tão bom nesse dia. O que aconteceu depois foi uma corrida solo com o Murray, sempre a passarmos atletas, e ao longo do tempo o que acontece é que quanto mais vai passando atletas, mais força se vai tendo. E nós mesmo durante a corrida toda nós só queríamos correr o máximo possível, fomos ajudando ao longo do tempo de prova no segmento da corrida, mas efetivamente só percebemos que estávamos tão perto das medalhas e tão perto dos resultados de excelência que nos propomos a trabalhar quando estávamos já na última volta de corrida, ou seja, quando estávamos a 2,5 km da meta e depois ainda estávamos a apanhar atletas. Eu lembro-me que dos últimos retornos que nós tínhamos a 1000 metros da meta ainda passámos mais 2 atletas e então aí
deu-se os resultados. Onde o Murray na parte final da prova me ganhou, ele estava super forte, mostrou sempre estar em melhores condições para a parte final da corrida, e o que deu foi efetivamente um quinto lugar a 6 segundos das medalhas, mas onde sinto que para conseguir fazer uma medalha naquele dia a prova tinha de ter uma configuração totalmente diferente. O mais engraçado é que eu me lembro nesse momento da prova de onde é que perdi as minhas medalhas, ou seja, de onde é que eu perdi as 3 medalhas foi no segmento de natação aos 1300 metros, onde eu descolei do grupo que estava ao pé, que estava integrado na frente, e nesse momento senti que a prova não ia depender minimamente de mim para conseguir voltar a lutar pelas medalhas, tinha de depender de todo um grupo que ia trabalhar. Então tu chegaste a estar integrado no grupo o grupo que acabou por fugir, estiveste ali junto com eles até ao fim da natação, Não, quase. eu fiz uma natação muito competente, mas Ok. senti sempre acima do meu ritmo. E senti que chegou a um certo momento, não consigo precisar os metros em si, mas foi acima dos 300, dos 500 metros. E senti que quando descolei do grupo, esse momento é que tinha de ter trabalhado mais 10 anos, tinha de ter começado a nadar mais cedo, quando era mais Ah novo, pá, ou tinha de não, ter também, conseguido adquirir mais. também já Não, fizeste, porque também já fizeste boas natações em outras provas, não? Mas, Devia ter mas a saído. questão é que nós temos momentos, ou seja, qualquer atleta tem momentos onde se preparou muito bem e onde sente que está no seu máximo. E o que aconteceu foi isso. Ou seja, eu posso alinhar numa prova e qualquer atleta de grande nível, eu acredito, tanto o Vasco quanto a Melanie, ou seja, conseguirem no dia da prova estar no seu melhor, o resultado que vai sair é melhor do que alguma vez saiu. E esses resultados são provados que dão para lutar por medalhas. Ou seja, o que nós aqui estamos a falar é tentar chegar à prova e estar no seu melhor. E eu consegui estar nesse momento. A questão é que todos os atletas estavam no seu melhor e muitos deles estavam acima, com os seus segmentos de natações sendo muito fortes. Efetivamente, mesmo eu no meu melhor na minha natação, onde me Certo. senti super bem, onde fiquei orgulhoso com o meu segmento, não chegou para conseguir lá sair. Por isso é que eu digo que para conseguir mudar isso tinha de ser um trabalho de anos para trás e não de ter mais uma época ou ter feito mais treino diferente. Não, não era nada disso. Por isso, efetivamente, o resultado, sinto que foi o resultado melhor que consegui naquele dia dar Conseguiste. o melhor, porque efetivamente estava muito bem, ou seja, o trabalho foi muito bem feito. Uhum. E, e outra questão que eu tinha, e acho que isto é uma questão que eu sempre tive, mas acho que ninguém consegue responder sem ser um atleta que passou por isso, que é a preparação para os jogos. Hum, Inevitavelmente, todos os atletas querem estar nos jogos o melhor possível. Há atletas que pensam nos jogos 3 anos antes, ou já estão a preparar aquela prova um ano antes, ou 2 anos, e quando dizemos isso, estamos mesmo. Claro que, efetivamente, a 2 anos da prova há pessoas que ouvem, ok, eu já estou a preparar os jogos, as pessoas pensam, este gajo é maluco, mas não, tudo já está planeado e já existe um plano traçado. Claro que no processo acontecem problemas, acontecem alterações, mas existe um planeamento e quando estamos então na parte final, naquele último bloco, naquele último estágio, eu acredito que a motivação seja altíssima, tanto a tua, como todos os atletas que vão fazer, como dos treinadores, como dos familiares, etc. A preparação para uns jogos, tu sentes que é igual a uma preparação para um campeonato do mundo, um campeonato da Europa, uma WTS, ou sentes que o facto de ser uns jogos modifica a preparação? E também das duas preparações que fizeste alguma coisa diferente em termos de treino ou até outra coisa fora de treino para os Jogos Olímpicos, diferente de uma prova importante, mas não Jogos Olímpicos? Essa pergunta é muito bem conseguida e eu acho que no fundo o que nós temos de pensar é que depende muito de atleta para atleta e das suas experiências. Mas qualquer atleta que vai alinhar nos Jogos Olímpicos já teve momentos maus que fizeram, não, eu tenho que passar por aí. Isso aconteceu-me em 2012, os primeiros Olímpicos, e falhei a qualificação por um resultado. E na última prova, no soma de 12 provas, eu lembro que fiquei em 34º, em 36º e precisava de ser 34º. E eu fiz a corrida toda a ver o atleta. E eu lembro que no final Uhum. daquela prova foi aí que eu vi, não, eu daqui a 4 anos quero estar nos Jogos Olímpicos. E então, a partir desse dia, comecei a trabalhar obstinadamente com esse objetivo, ou seja, porque sabia que era um resultado que me ia definir, ou seja, e era uma coisa que eu realmente me queria propor, sabia que tinha condições, sabia que
queria fazer isso, e então passei 4 anos efetivamente a pensar naquele dia, sabendo que já tinha passado 4 anos onde tinha falhado esse objetivo. Ou seja, a pressão que nós metemos, a motivação que nós metemos, o pormenor que nós metemos, eu acho que qualquer atleta, a característica que tem é ser obstinado. E quando pensa no ponto A e quer chegar ao ponto B, nem que dê 30 curvas, mas tanto pensar naquilo, tanto se focar, tanto olhar para o pormenor, tanto tentar ser melhor a cada dia, não interessa se vá para cima, se vá para baixo, há de chegar do ponto A ao ponto B. Ou seja, eu sinto que isso é uma característica que qualquer um de nós tem. Uhum. Falando especificamente do que vai acontecendo ao longo do processo, acaba sempre por ser pontos altos e pontos baixos. Mas eu recordo precisamente quando cheguei a essa prova, onde o meu objetivo era alinhar, que depois ao longo dos anos, com os meus resultados, epá, quero alinhar, não, agora quero fazer semifinalista, que é top 16, não, agora quero fazer finalista. Pá, não, quem sabe uma medalha, estou tão bom como os outros, se estiver no meu melhor, se calhar dá. Ou seja, Uhum. o que acontece é que nós, ao longo do tempo, vamos tentando lá chegar e vamos afinar o objetivo. Mas todos temos momentos que falhamos e que vimos, não, quero passar por esta experiência. E eu lembro no dia antes da prova, estar à noite e pensar, epá, se me acontece alguma coisa e eu não consigo alinhar de manhã. Eu lembro num momento onde senti que ia efetivamente alinhar a prova, foi depois de fazer o aquecimento. Estávamos antes do alinhar, fazemos o aquecimento dentro de água, saímos dentro de água, faltava aí 10 minutos para a prova e eu nem acredito, 8 anos a trabalhar para estar aqui. Tipo, senti que deixei lá uma bagagem, uma mochila que muda como pessoa, ou seja, todo o trabalho que tinha feito, ok, o objetivo está aqui, é alinhar. Agora é simplesmente desfrutar e tentar dar o meu melhor. E eu acho que isso é o mais importante, ou seja, o atleta quando lá chega tem de perceber que fez um longo percurso para lá estar. O resultado nós não conseguimos controlar, por isso temos é dar o nosso melhor naquele dia, ou seja, eu senti que para Tóquio, por exemplo, fiz treinos como se calhar não fiz para o Rio. Estava muito forte em termos de corrida, estava muito forte em termos de ciclismo, como mesmo agora não consigo estar. E sentia muito robusto, sentia muito blindado no meu treino. Eu lembro de ir na bicicleta sofrer muito, mas conseguia sempre aguentar. Ou seja, eu na prova de Tóquio estou sempre no grupo da frente e quando meto os pés no chão não consigo correr. E a prova do Rio foi completamente o contrário. Eu estive sempre fora de prova, meto os pés no chão e corro pela vida. Pois. Ou seja, cada prova é uma prova, o resultado não controlamos. O importante é fazermos o melhor para estarmos naquele dia e darmos o nosso melhor. Uhum. Sim, e acredito que eu já falei, até me lembro que quando falei com o Arraiolos disse que pá, a realidade é que depois chegas lá, e ele também esteve nessa mesma prova do Rio. Chegas lá e vês as mesmas caras e é a mesma coisa, mas pronto, tem sempre a questão de é a prova com muito mais mediatismo. Tudo é a dobrar, toda a gente quer saber da tua prova. Pessoas que não haviam falado de triatlo estão a ver a tua prova. Portanto, o impacto que existe envolvente da prova é muito grande. Mas tu também sentiste que efetivamente durante a prova estavas a correr uma WTS, entre aspas, do Rio de Janeiro ou efetivamente sentiste ali um toque diferente ou a realidade é que durante a prova e com a intensidade da prova abstraiste daquilo e quase que te esqueces que estás no meio de uma prova que está a ser vista por não milhares de pessoas, mas milhões de pessoas, essa é a verdade. Em termos de qualidade de prova, de montagem de prova, ou seja, eu- na minha visão, no fundo, nós temos de pensar que friamente é tudo marketing, é tudo imagem, é tudo vender. Ou seja, os Jogos Olímpicos são uma marca com uma grande dimensão, com uma grande propriedade intelectual muito protegida, com grandes patrocinadores, com grandes investimentos, como não temos mais nenhum desporto. Quando nós estamos dentro da prova, ou seja, isto é tudo o que se vê, e, ou seja, e por isso é que é tão conhecido e tão prestigiado nestas modalidades individuais, como é o caso do atletismo, como é o caso da natação, como é o caso do triatlo. Há outros desportos que não valorizam assim tanto os Jogos Olímpicos como nós sabemos. Mas para nós que valorizamos muito e que o nosso seio da modalidade valoriza muito, ou seja, também acaba por ser o objetivo de qualquer atleta estar lá. Mas efetivamente a organização da prova, o que o atleta sente, é que é uma prova como outra qualquer. Quando se alinha a partida, no momento em que se está a competir, epá, vem um flash que não, hoje é mesmo para dar tudo. Mas o que se sente é tipo, não estás a pensar tipo, não, esta é a prova dos jogos, vou aqui tipo Sim, sim, sim. sorrir, ou vou aqui estar. Não, sentes só tipo, vou descarregar tudo o que tenho porque trabalhei para isto. Agora não estás a fazer grande raciocínio. Exato. Não, vamos lá, bora, é hoje, porque efetivamente se metes a pensar
muito, acabas por divagar e acabas por ficar com o peso da prova ser tão importante. Então é tentar Uhum. aligerar ao máximo. Certo. Mas é engraçado, eu tive a oportunidade de conseguir alinhar nos jogos com um dos meus melhores amigos, que é o Miguel Arraiolos, que fizemos a preparação junta desde que eu comecei em 2007. Sempre fui um atleta, então conseguir levar a pessoa que sempre treinei, sempre acompanhei aos Jogos Olímpicos comigo, a fazermos companheiros de quarto, epá, é um sonho para qualquer pessoa, pelo menos para mim, que preserve muitos amigos. Por outro Uhum. lado, passado 4 anos, conseguir ir com a minha namorada, que namoramos há 9 anos, epá, considero que sou um felizardo. Sim. Independentemente de agora estar nos jogos ou não, epá, não guardo rancor nenhum, porque as oportunidades que tive e que o desporto me deu foram tão boas, para o que eu valorizo, que é a amizade, que é o companheirismo, que é o desfrutar, epá, então, tipo, só sorrio. Sim, diria que deve ser das poucas pessoas no mundo que pode dizer que foi aos Jogos Olímpicos com um dos seus melhores amigos e com a sua namorada. Não deve haver muita gente. Acredito Não, que não. haja, não é? Também em tantos atletas olímpicos, mas pá, é baixa a probabilidade. É baixa a probabilidade de ir aos jogos e depois ainda ter essas duas variáveis, ainda torna mais especial e Yeah, mais porque difícil de acontecer. toda a qualificação, ou seja, para fazer toda a qualificação com o Miguel foi tipo, pá, fogo, vamos os dois, vai ser fixe, vamos. E o Miguel andava ali um bocado a trabalhar com a qualificação. Epá, e aquele torcer, tipo, que nem era nada comigo, e normalmente o triatlo é um desporto individual, e tipo, torcer para ele conseguir ir e, tipo, e ficar Sim, feliz sim, com sim. isso é espetacular. E por outro lado, com a Melanie, viver os resultados dela diariamente, epá, Hum, melhor ainda. sim, 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 sim. Ahm, Pergunta seguinte tem a ver com a experiência que tens, não é? Porque tu, parecendo que não, e como tu também falaste, tiveste os dois ciclos olímpicos em que foste, mas também tiveste Londres, em que tiveste a batalhar até ao final, portanto, tiveste muitos anos a procurar este objetivo e tiveste também nas duas provas. Efetivamente temos uma comitiva que, se olharmos, é uma comitiva nova, renovada. Temos a Melanie que já fez em Tóquio, que acaba por passar em Tóquio a ser uma estreante para ser agora a única que, no fim, é a mais experiente da comitiva. Temos a maior comitiva, temos quatro atletas, o que também é fantástico, e para além disso, duas raparigas, dois rapazes, o que também é positivo, e uma estafeta. Portanto, diria que em termos gerais, em termos de comitiva, é o melhor momento do triatlo nacional em termos de dimensão de equipa que levamos. É sempre positivo aumentarmos e se pudermos chegar a 6 futuramente, ideal seria. Mas tendo em conta também, são atletas experientes, ainda assim, mas que nunca fizeram uns jogos, apesar de novos. Que conselhos é que tu poderias dar, olhando para o que é a prova para eles? Obviamente que eu acho que eles também, não sei se vão assistir ou não, portanto, sem pressão esse conselho, mas acho que é sempre válido o teu conselho. E o que é que os poderias dizer se tivesses a lhes dar um conselho para a prova, alguma coisa? É engraçado que eu acho que para eles, eles sabem, ou seja, eles também estão no meio, sabem o que é preciso, sabem onde é que têm de estar, sabem o que é que querem, têm a vantagem de ser jovens. Eu acho mais que para eles é para a envolvência toda à volta de clubes, federação, organizações, patrocinadores, ou seja, não lhes metam peso neste momento e simplifiquem-lhes a vida para eles só terem de nadar, correr e pedalar. Ou seja, isto são momentos muito atarefados, onde eles são muito solicitados, onde são novos é difícil dizer que não, mas no fundo o que eles precisam agora é de calma, tranquilidade e estar numa boa. Epá, custa-me hoje estar na piscina e estar a ouvir o pessoal dizer que está preocupado porque está com pouco peso na mala. Estou em Girona para Paris, pá, nem que venha cá uma carrinha buscar peso por causa de Uhum, viagens de avião. Ou seja, um atleta que quer lutar por medalhas, está com problemas destes. Epá, o que é que andaram a fazer as organizações, as federações? O que é que se tem estado a trabalhar? Ou seja, mas eu também não quero ir muito por aí. Isso é um caminho que acho que tem de ser muito lapidado, mas temos de pensar no final do dia que todos os eventos e tudo é para os atletas, ou seja, tem de ser o melhor para eles. uhum, E os atletas em si sabem o que é que estão a fazer. A Maria tem grande potencial, provou, é bastante jovem, tem muito para andar. O Batista é um atleta que tem um sangue novo, tem um espírito mais livre.
Acredito que pode tirar um grande resultado nos jogos, provou isso na última prova. Ou seja, basta eles estarem tranquilos, basta eles estarem em paz, basta eles fazerem o que gostam. Ou seja, eles são tão bons a nadar, a correr e pedalar, porque é que vão estar com stress com outra coisa se eles têm o mérito para só se preocupar com isso? Eu não percebo como é que com o passar dos anos ainda há tanta areia na engrenagem para conseguirem deixar os atletas que efetivamente têm grande nível só nadarem, pedalarem, correrem e o resto é financiarem. Isto, estamos aqui, é preciso massagem, é preciso recuperação, é preciso estrutura de apoio para conseguir um atleta treinar 30, 33 horas, 34 horas, meter intensidade em cima do treino, estar capaz de estar todos os dias, porque ele está há muito tempo a preparar-se para essas provas. O Vasco Vilaça está bastante bem também, acredito que pode tirar um resultado bastante bom, mas não temos de falar de resultados num momento destes, porque eles vão só dar o seu melhor e querem só ser melhores. Ou seja, mais do que o resultado é que Claro. chega à prova, consiga estar na sua melhor versão e isso aí não tenho dúvida que vai conseguir um bom resultado. O nosso trabalho, estamos de fora, é só tentar que ele consiga estar na sua melhor versão para dar o seu melhor. É uma coisa como a Elani, eu marquei o voo para vir cá para Girona sexta-feira à noite. Hoje é terça-feira, estou cá desde domingo, pá, porque senti que estava a chegar à prova, pelo feedback que ela me estava a dar, estava um pouco mais ansiosa, e pá, eu precisava de apoio, super normal. Eu nem estou a pensar em ir a Paris, porque acredito que vou só causar peso, porque em Paris já está toda a gente. Ou seja, em Paris já não é preciso lá estar ninguém. Já vão ter milhões de pessoas a ver, já vão ter os focos todos em cima deles. Ou seja, o que eles têm de ter apoio é agora. E todos os atletas que nós temos enquadrados nas nossas seleções têm grande nível. Nós somos um país muito pequeno. E o que nós precisamos é dar apoio para tentarem ser melhores. Temos muitos resultados, temos muita capacidade. Epá, e vamos tentar poupar os atletas ao máximo. Quando me falam em conselhos, quando tu me pedes para dar conselhos aos atletas mais novos, eu não consigo dar a eles, mas sim ao pessoal mais velho. Porque, epá, deixa-me triste ver que se andou pouco para a frente com tantos anos e ainda melhores resultados do que a minha geração. Mas vamos continuar a trabalhar, vamos tentar continuar a colher bons frutos, epá, e ter a sorte de ter bons atletas, Uhum. que o pessoal não se canse. Sim, epá, estas provas Desculpa lá são. tornar isto um pouco pesado. Não, eu acho que tocaste num ponto interessante e num ponto importante, e eu acho que eu faço sempre. Eu quando. Pronto, eu sou moderador, eu sou o Goxa do Satiricast, eu tenho que lançar as perguntas. São perguntas também um bocadinho às vezes, entre aspas, difíceis. É como eu quando pergunto uma semana típica de treino. Pá, depende. E aqui. hum, Acho que o teu conselho é bastante válido, que é, e também da experiência que de certeza tiveste, sabes que estas provas têm outra pressão, têm outro mediatismo, tudo o que envolve, cerimónias de abertura, a- o buzz todo cá à volta dos jogos, e a cabeça de um atleta fica full. E às vezes quando dás por ti falhaste coisas que não falharias em outras coisas. E às vezes são coisas pequenas, mas que depois fazem toda a diferença no dia. E claro, facilitar o facilitismo e o quase, ok, é uma prova importante, se calhar também temos de trazer o nosso melhor jogo, as pessoas que estão por fora e que podem criar as condições para que os atletas estejam melhor. Não são só, se calhar, os atletas que têm de estar no seu pico de forma, é também toda a estrutura por trás que tem de acompanhar esse nível competitivo elevado e a pressão toda que envolve. Sim, exatamente. Tentarem perceber como é que os atletas estão realmente, quais é que são as necessidades realmente. Ou seja, porque, epá, efetivamente a pressão sobre eles é muito grande. O evento é de 4 em 4 anos. Epá, e um Vasco, uma Maria e um Batista que estão a estrear agora, pá, daqui a 4 anos vai ser a próxima oportunidade deles e se calhar já são os veteranos. Ou Uhum. seja, deixem o gajo jogar. Tipo, deixem jogar a bola. Uhum. Sim, sim, Deixem, tipo. deixem curtir. Eu acho que da minha opinião geral, eu acho que os jogos continuam a ser só mais uma prova em termos do que é. Eu acho que há muita gente com muito mais pressão, se calhar, do que os atletas portugueses. Temos de ser sinceros. Primeira prova, independentemente se o Batista ficou em top 5 na WTS, se o Vasco tem efetivamente feito medalhas muito consistentemente nas WTS, mas a realidade é que os nomes nós sabemos quais são, aqueles que já foram medalhados ou que efetivamente estão com outra pressão e outra necessidade, entre aspas, de comprovar valor, até porque muitos dos nomes que estão como favoritos
vão fazer a sua últimos Jogos Olímpicos, ou sabem que estão naquela idade em que se calhar no próximo ciclo olímpico já não estão no seu pico, já não estão no seu auge, enquanto os atletas portugueses têm perfeitamente condições para repetir em Los Angeles. E acho que isso também é um ponto a favor. Ahm, mas diz. Não, eu considero que seja um ponto a favor, mas tipo, daqui a 4 anos muda muita coisa. Ou seja, e tudo muda. Temos de dar as melhores oportunidades para eles conseguirem já estar o melhor possível. Sim, sim, isso Ou sim. seja, daqui a 4 anos vão estar ainda com mais pressão, vão estar ainda com mais responsabilidade. Mas podes ter certeza que qualquer atleta que está ali a alinhar, que vai lutar por uma medalha olímpica, foi porque ele acreditou durante muito tempo que ia conseguir chegar lá e fazer aquilo. Não há ninguém que queira lutar pelo 50º lugar ou que queira só alinhar nos jogos, que chega ao dia da prova e consegue fazer uma medalha. Eu, nessa parte da pressão do atleta tem, eu acredito numa estrutura muito organizada, o atleta nem sente essa pressão porque nada passa por ele. Ou seja, ele só vai lá pedalar e correr. Porque a estrutura é tão grande ao lado que absorve tudo. E o atleta só se preocupa, é pá, não, eu nem sinto nada, ninguém me está a pressionar nada, eu sempre tive tudo, eu vou só lá dar o meu melhor. Agora, efetivamente, estruturas mais pequenas como é a nossa, que é tudo mais estruturado, o atleta sente mais o peso de tudo. Foi tudo Uhum. puxado mais a ferros, não foi tudo tão dado. E então o atleta está lá e sente, não, hoje tem de ser mesmo para provar. Nós ainda, eu lembro em 2016, o meu objetivo principal era fazer top 16, que era para o dia a seguir continuar a ter bolsa. Ao longo dos anos fizemos um trabalho muito grande. Presentemente, qualquer atleta que alinhe nos Jogos Olímpicos já consegue a bolsa do Comitê Olímpico, que a mantém por mais um ano. Mas o que acontecia até então é que tu alinhavas nos Jogos Olímpicos, se a prova corresse mal, no dia a seguir não estavas desempregado porque eras Claro, bolseiro, mas aumentas perdias a logo a bolsa taxa no de mês a seguir. pressão, Aumentas efetivamente. muito a taxa de pressão. Já basta a pressão que qualquer pessoa consegue sentir, mas a pressão que um atleta sente não, não é minimamente E não é só a aquele pressão, comentário do Facebook, é também nem aquele. a própria mensagem que passas ao atleta, não é? Do género, tu Sim, agora és o maior, és o maior, mas amanhã, se ficares em 17º, já não tens absolutamente apoio. E isso também dá uma mensagem ao atleta que se calhar não é a melhor e também não dá confiança no trabalho feito. mas é isso que eu sinto. Isso já não acontece presentemente, ou seja, ao longo dos anos, em certos campos, sente-se que está a haver evolução e sente que estamos a caminhar para um caminho de sucesso para o atleta, E para a sustentabilidade, não é? longevidade do atleta e de Sim, sustentabilidade. Agora, há outras áreas que ainda está muito curto e que é preciso trabalhar mais. ter outra estrutura. Mas, mas efetivamente, pá, dá grande segurança a essas coisas todas. O Uhum. atleta se faz mais prova, no dia a seguir nem tem notícias de jornal, é sempre final de ano, sempre final de ciclos olímpicos, muitos patrocínios estão de renovação, se calhar não se renovam. Eu, sinceramente sempre, durante a minha carreira toda, sempre fui muito crítico para, a favor dos atletas, para o atleta, porque fui atleta, passei por isso, epá, e sempre me expressei muito em relação, muito crítico, mas eu acho que isso é um bom valor, ou seja, no fundo eu só quero que os atletas tenham melhores condições. Sinto que mesmo isso para os atletas nós somos tão egoístas que às vezes eles pensam, epá, João Pereira se calhar está a querer alguma coisa, está a querer chegar a algum lado, mas não, só quero é transmitir um bom valor e expressar o que é que um atleta efetivamente sente ao longo do percurso e que Uhum. se melhorem as coisas. Só para fechar o tema jogos, antes de passarmos aqui a uma segunda parte em que vamos falar um bocadinho mais da tua parte ainda competitiva, expectativas que tenhas para a prova individual e estafetas, é assim, claro, não tens de dizer quem é, como é, eu aqui esta pergunta é mais no fundo de como é que tu achas que a prova vai acontecer, não tanto teres de dizer, olha, acho que este atleta vai estar bem e aquele mal, mas mais do género, não sei se também já acompanhaste o teste event, estás mais ou menos, acredito que estejas mais ou menos a par do percurso. E também da estafeta, que acaba sempre por ser interessante. Como é que tu achas que vão mais ou menos acontecer as provas e o que é que achas que vai acontecer? Que tipo de atleta pode sair mais beneficiado neste circuito? Na minha visão de muito também de atleta e de estar lá no dia, eu acho que é muito difícil prever resultados. Ou seja, temos favoritos, uh, e depois temos favoritos se a prova se desenrolar de uma determinada maneira. Mas efetivamente lançar nomes não me habilito. Mas acredito dentro da nossa potência portuguesa, epá, se eles estiverem focados, se conseguirem dar a sua melhor versão, pá, vamos ter muito bons resultados.
Ou seja, se voltarmos à primeira questão, que era se conseguirem chegar ao dia, se o treino for bem feito, se conseguirem libertar a mochila, se estiverem lá só para fazer o que eles gostam, epá, os resultados vão ser excelentes. Estou muito confiante, tive a oportunidade de acompanhar aqui os dois atletas a vários momentos, pá, e senti que estão estrondosos e com a cabeça lá, ou seja, acho que tem tudo para funcionar. Uhum. Em relação à estafeta em si, também acredito que tenha bastante potencial. A estafeta é sempre muito imprevisível, são menos estafetas a alinhar. Eu acho que tem de pensar sempre nos resultados, que é fazer semifinalista, fazer finalista e a seguir fazer medalhas. Ou seja, porque são resultados que efetivamente têm expressão em termos de Uhum. referência. E, há- O diploma olímpico é sempre um resultado de sim. sonho. Não, e na estafeta acaba por ser um pouco mais acessível isso, mas na estafeta eu acho que é. Vai depender um bocadinho primeiro Muito. como é que correm as provas individuais e como os atletas recuperam. Hum, e depois vai depender muito. Eu acho que a estafeta é a prova onde dependes mais também de fatores externos. Tu dependes muito das outras equipas. Às vezes um pequeno detalhe pode fazer a diferença toda. Do género, apanhaste a roda de um atleta bom na bicicleta, quebrou para trás e aquele gap faz com que Portugal vá no grupo de frente e já só estão quatro equipas para trás e estão cinco à frente e tens o top 5 quase garantido. Porque nestas provas, às vezes, esta estafeta o que eu noto é aquilo a determinado momento parte a prova. E quem está no frente vai e para trás é um ganda fosso. E acabou. Podes ter o melhor atleta do mundo É, a vir a 3 minutos, nunca vai lá. eu acho que é fazer a imprevisibilidade de um atleta a competir multiplicar por 4. Ou seja, é muito difícil prever. Exatamente. Sim, sim, E sim. depende muito do dia. O Ironman Portugal 2024 está cada vez mais próximo. E se estás à procura de um grande desafio para a tua segunda metade da época, esta é a opção. Já fiz a prova e posso dizer, percursos, ambiente e organização muito fortes. Numa prova que te vai desafiar. O 70.3 já está quase completo com 95% das inscrições vendidas e o Full Distance com mais algumas vagas. Mas não demores e garante já a tua inscrição. Dia 19 de outubro, todos os caminhos vão dar a Cascais. Falar agora aqui um bocadinho desta tua nova jornada na longa distância. Tens tido uma data de peripécias, tens tido também já aí competições em que mostraste bom nível e tens conseguido aprender aqui na longa distância, que é um caminho novo, é um outro tipo de triatlo, acredito eu que também partilhes um pouco essa opinião. Apesar de ser triatlo, muita coisa muda, não é exatamente a mesma coisa. Ah, quarto lugar no Ironman 70.3 de Valência, depois ficaste em quinto em Salou e oitavo em Mont Tremblant. Penso que são estas as três provas que fizeste, não sei se faltou alguma. Ahm, que balanço é que fazes destas três provas? Claro que foram provas todas elas bastante diferentes. Lembro-me que Valência caíste, Salou furaste e Mont Tremblant Montremblant já ouvi uma data também de coisas de malta por fora e também do Leitão há pouco tempo no curso da Federação disse que te enganaste nas transições, com os sacos e falha e cai a nutrição toda, mas acredito que com uma data de peripécias à mistura já conseguiste mostrar que também te consegues já meter aqui ao barulho com os nomes grandes da longa distância. Mas o que é que como é que têm sido estas primeiras provas e que balanço é que fazes também deste início, primeira metade da época de longa distância? Olha, é muito engraçado a longa distância e senti que tive novamente muita sorte. Ou seja, tenho a sorte de, no triatlo, conseguirmos criar uma nova versão quando estamos mais velhos. E foi isso que encontrei na longa distância. Efetivamente, pá, tive lesões complicadas na distância sprint, onde pá, Aquiles e tendões sofria muito, e então passar para a longa distância, o que eu fico surpreendido é comigo mesmo, o volume que eu aguento e com a intensidade, apesar de tudo, alta. Ou seja, em vez de andar ali acima de ritmo de competição, andar só ao ritmo de competição, como o ritmo é um pouco mais lento, consigo fazer um enduro bem maior, meter bem mais volume de treino. Então acredito Uhum.
acredito que consiga ter progressão. Efetivamente, as provas, ainda não tive a prova que senti que me correu de feição, mas senti que é todo um mundo novo, ou seja, estou a entrar para isto novamente, estou a começar do zero, não conheço os atletas, não conheço os adversários, não conheço a dinâmica da prova. Então Claro, é engraçado que eu comentava com a Melanie, pá, sinto como se estivesse a fazer triatlo novamente, ou seja, sou claro. completamente amador nisto. Pá, estava com o grande problema do equipamento de ciclismo, e o equipamento, como o segmento é tão grande, conta mesmo efetivamente, estou a melhorar nessa área. Sinto que efetivamente está muito melhor, e a parte da nutrição também muda muito, ou seja, conta muito na prova. Efetivamente, o que me deixa mais satisfeito é que sinto que consigo andar muito tempo a top e consigo, apesar de tudo, estar a desmontar da bicicleta bastante carregado, ou seja, de andar acima do meu ritmo, consigo meter a minha corrida em prática. Então acredito que o caminho a partir daqui seja sempre a melhor. Uhum. Estou bastante motivado para treinar, estou bastante focado no treino, como já não estava, ou como sempre tive, mas com uma dinâmica nova. E depois outra coisa fantástica é que só depende de mim, ou seja, não depende de mais ninguém. Também tive a felicidade de conseguir criar uma estrutura à minha volta que me possibilita fazer triatlo porque gosto. Isso deixa-me bastante satisfeito para conseguir desfrutar agora. Eu considero que agora vai ser uns anos que vou estar a desfrutar, uns anos, enquanto eu quiser aqui andar a tentar dar o melhor de mim. Tenho os meus objetivos, como é claro, que gostava de fazer um checklist neles, mas vai ser uns anos que vou andar aqui a desfrutar do triatlo, ou Uhum. seja, dei tanto pelo desporto, dei tanto pelo triatlo, epá, agora está na altura de eu também desfrutar um bocado, fazer as coisas que eu quero, fazer Escolheres as o teu coisas como eu próprio gosto. calendário, os teus timings. É, escolher o meu próprio calendário, pá, apetece-me estar aqui a treinar, venho aqui treinar, é pá, apetece-me ir treinar para não sair onde vou, ou seja, estar mais liberto em termos de Claro, calendário e de programação. de programação. Programo as coisas mais em cima, agora tenho os meus objetivos gerais da época e depois as provas vou programando, porque tem timings para programar, mas depois marcações e assim é tudo mais em cima, que me possibilita também perceber ao momento como é que estou. Sim, e estavas a dizer há bocado do treino, e uma das questões que tinha era das mudanças do teu treino. O que é que mudou assim de forma geral mais no teu treino? Começaste provavelmente a baixar um bocadinho aquela intensidade que se fazia de zonas 5 muita intensidade de prova e acima de prova, que de ITU é correr abaixo de 3 ou a 3 o quilómetro. Se calhar acredito que já não tenhas de ir tantas vezes a essas intensidades, mas em termos de volume, em termos de até quantidade de treinos que fazes em cada segmento, a distribuição das horas, e também tipo de trabalho, ou seja, que tipo de trabalho que passaste a fazer agora que se calhar não fazias tanto nas provas da World Triathlon e curtas distâncias, e, hum, e quais é que têm sido essas alterações em termos gerais? Nós começámos o ano sem fazer grandes diferenças no treino, ou seja, o treino acabava por ser muito parecido com o que já fazia. 5 sessões de corrida, 5 sessões de natação, 5 sessões de bicicleta, 4 sessões de bicicleta. Mas logo em início começámos a meter mais sessões de bicicleta e começámos a reduzir as sessões de natação. Procurei só nadar 4 vezes por semana e depois corria 6 com 2 intensidades na corrida e pedalava 6. Mas o que é que acontecia? Eu sentia cá mesmo o meu segmento de ciclismo, como é o que está mais frágil, mas eu acredito que não esteja tão frágil como parece. Ou seja, quando eu digo como parece, na última prova eu fiz, no treino de pico, deu-me 470 de watts por quilo e eu tenho 74 quilos, deu-me 347 watts de média. Ou seja, efetivamente, em termos, eu consegui dar o meu melhor durante a prova, desgracei-me todo, comecei a correr, não tinha minimamente condições, mas, ou seja, sinto que mais do que propriamente tenho que conseguir meter uma boa posição e conseguir a pedalar bem. Isso é o tempo. Ou seja, porque eu sinto que os watts em si estão lá. Eu sou uma pessoa que aguenta muito tempo assim naquele ronrono de dor, Uhum. mas efetivamente. Então agora o que estamos a fazer é estamos a meter só uma sessão de corrida por semana de intensidade. Uh, Estamos a meter 5 sessões de natação, mas também ligeiras, só com uma sessão de intensidade, e estamos a subir a bicicleta para 7 sessões, com 3 de intensidade é o nosso objetivo. Ou seja, Uhum. Vais o, treinar como um o, ciclista que também nada e pedala às vezes, e que corre às também vezes. nada e pedala. E O que eu corre. senti foi que quando passei para 4 sessões, não conseguia, tipo, a natação ficou um pouco frágil, mas mal passei para 5, só estar na boa,
ou seja, Uhum. só ir dentro da água em duas das sessões, melhorei logo o segmento, mais pela sensibilidade. A corrida também sinto que é talvez o meu maior trunfo, então vamos tentar só mantê-la e a bicicleta vamos tentar efetivamente progredir a forma. Agora, isto Uhum. envolve muitas horas de treino e muita exigência, onde Claro, estás também a é preciso pedalar muita todos os disciplina dias. e tempo. Estás a pedalar todos os Exatamente. dias, pá. Não é fácil. Estamos a fazer, estamos a subir as cargas agora, com o objetivo, o próximo objetivo é Tallinn, e o objetivo é conseguir pedalar tipo, todos os dias. Agora, a última vez que deixei de pedalar foi hoje, tinha estado a pedalar todos os dias até então, há 2 semanas, mais ou menos. E o Uhum. objetivo é conseguir agora aguentar. Isso que é engraçado. Eu, eu sinto que é um segmento que é difícil trabalhar, ou seja, porque depois, como temos os outros segmentos, Sim. fica bastante complicado de conseguir Ou evoluí-lo, abdicas porque às tantas. mesmo, ou efetivamente dás tipo uma prioridade ao ciclismo, ou se queres continuar a manter as outras, é sempre difícil. Sim, 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 exatamente. É muito difícil porque depois, mesmo que eu vá pedalar, tenho trabalho efetivo para fazer de séries, já não o estou a fazer, então também já não estou a conseguir progredir. Então estamos aqui a tentar, é tal coisa, estamos ainda a tentar perceber qual é que é a melhor combinação, mas efetivamente a minha natação tem nível para lá estar, o meu segmento de corrida tem nível para lá estar e o meu segmento Exato. de natação tem de melhorar. Então o que nós estamos aqui a tentar é fazer um shortcut para conseguir melhorar o meu segmento de natação, de Bicicleta. bicicleta. Em termos de tarefas, a corrida estou a gostar muito, que estou a fazer muitos trabalhos. Por exemplo, este último sábado tive 5, 2,5 km, onde faço um progressivo que começa tipo 3,30, 3,25, 3,20, 3,15, 3,10, 3,5, com 1 minuto de pausa. E aquilo passa 20 km, eu nem dou por eles. Uhum. E faço ali, tipo, vou a 3,40 ou 3,30, ainda vou tipo ali bem. E Sim, depois os sim, sim. últimos Só fazemos sofres muito ali um progressivo. bocadinho no fim. A natação continuamos a fazer muito trabalho do que fazia, a meter um pouco de assim, porque considero que a parte da intensidade também é importante e a parte da explosão também é importante, porque a prova começa bastante rápido. E o segmento de ciclismo, estamos com tarefas que eu nunca pensei fazer. Tive a oportunidade aqui, quando estive em Girona, fazer assim, uns treinos mais longos, ainda não estava propriamente na distância longa, com séries de 30 minutos, e o que é verdade é que já chegámos a fazer duas de 1 hora, e com ritmos muito altos, 3 de 40 minutos. É um bocado o objetivo da progressão por aí. O que é engraçado é que depois, quando faço séries mais curtas, eu fazia muito séries de 5 minutos, 3 minutos, de 8 minutos, era uma série longa quando estava na distância olímpica, e agora faço tipo série de 8 minutos e então isto já acabou. Hoje só 40 minutos de séries, mas efetivamente são dos treinos que eu gosto e que sou melhor. Agora, treinos que eu me lembro de fazer na distância olímpica, que era aqueles tipo 10 vezes, 15 vezes, 30 segundos, com 30 segundos de pausa, 30-30, claro. tipo, e depois na semana a seguir 45 com 45, e depois na semana a seguir minuto com minuto, e depois na semana a Uhum. seguir, na quarta semana, um 15 com um 15. Pá, uma pessoa nem sabia para que lado é que havia de virar. Muito a fazer monte junto e Sim, assim. muita Eu sinto que intensidade. eu andei muitos anos no triatlo, onde o segmento de ciclismo, eu lembro quando comecei, o segmento de ciclismo era só, nem se fazia séries quais, era só rolar. Rolávamos muito, mas fazíamos muitos quilómetros, mas pouca intensidade. Hoje o treino de ciclismo está tudo super específico. Isto ainda dá Vamos muito. ver. Uhum. Gostava de fazerem um bloco, mas efetivamente eu sinto que quanto mais tarefa estou a levar na bicicleta, é tal coisa. Sou obstinado, quero chegar do ponto A ao ponto B. Eu sinto que ando aqui às curvas para conseguir lá chegar e estou confiante, se não me fartar, se tiver condições, se tiver paciência, pá, e de conseguir melhorar o meu segmento. Já sinto que está melhor, mas preciso ainda trabalhar mais. Uhum. Então o teu próximo objetivo é o Ironman 70.3 Campeonato da Europa em Tallinn, que é no Exatamente. final do mês de agosto. E depois já tens mais alguma prova pensada ou para já estás focado nessa? Para já estou só focado nessa, estamos agora a construir o resto da época e o Pedro Leitão, porque nós estávamos focados nesta até à altura dos jogos, era para depois também perceber o que é que a Melanie queria fazer. Também. A prova dos Jogos Olímpicos é uma prova que dá grande estouro emocional, ou seja, e depois dos jogos é como se estivéssemos numa grande euforia e depois vem um dip, pá, que eu considero que é bastante complicado. Uhum. Eu, nos piores momentos que eu me lembro de ter estado, foi a seguir aos Jogos Olímpicos do Rio, onde fiz a melhor prestação, porque no final do dia é só aquilo, independentemente do resultado. Uma pessoa está a trabalhar muito para aquilo, depois chega lá e foi isto.
então preferi perceber se a Mel quer tirar umas férias, quer treinar, para depois continuar a minha. Como eu disse, estou a fazer profissionalmente, estou a dar o meu melhor, mas sinto que já dei tanto pelo desporto que agora está na altura também de ajudar e de usufruir também um bocado. Sim, e eu acho que às vezes essa mentalidade de, ok, eu estou a fazer, eu sou, quero a mesma competir e quero os seus meus objetivos, mas também tenho alguma flexibilidade para me ir ajustando, eu acho que às vezes é muito bom, porque parece que depois quando abdicas, mas depois quando, ok, agora eu vou fazer aquela prova, parece que estás numa outra motivação que não é Sim, aquela de, epá, a prova do Campeonato da Europa é naquela data, naquela altura, no dia antes tens o aniversário não sei quem, mas é naquele dia e tu só podes ir àquela prova e é para ali que tens de ir e tens de ir para a altitude 3 meses antes. E eu sim. acho que Sim. essa flexibilidade que a longa distância nos dá permite estares mais, pá, não, vou àquela prova, até calha bem e, por acaso no outro dia também estava a pensar nisso quando estava a olhar para o calendário, porque eu já estava a montar Yeah, uma yeah. grande conjuntura de provas, mas depois parei para pensar e disse: epá, não, vou fazer esta prova, epá, e depois logo se vê. Não, é porque, ou seja, tem um objetivo, está ali, está desde o início. Pá, gostava de fazer um PTO, quando conseguir entrar vai ser um objetivo. Gostava de fazer certos pontos. Ou seja, mas depois o resto das provas, tipo, eu estou a treinar e eu sou um atleta que gosto muito de treinar para um evento. Então ter a oportunidade de, não, eu estou aqui, epá, quero ir competir nesta altura que dá tempo para fazer um treino. Pá, que nós na distância ITU, quando estamos a fugaz, como os atletas que vão aos jogos estão, epá, nós nem conseguimos escolher, ou seja, vamos aqui numa semana, estamos no Japão, na semana a seguir vamos para o Brasil, depois na outra semana vamos para Forromeu, porque está tudo muito encadeado. Então esta nova dinâmica dá-nos também grande flexibilidade. Uhum. Sim, sim. Bem, indo aqui às perguntas rápidas, selecionei aqui apenas quatro. A primeira delas é aqui um bocadinho mais complexa, não é bem uma pergunta rápida, é um pouco mais um jogo. Eu não meti aqui nomes de atletas portugueses para não te complicar a vida, portanto, pode já estar Ui, descansado que não vem nenhum nome português. Mas não sei se tens visto, isto tem aparecido muito nas trends, que é, tens um a 10, ou seja, tens de nomear de 1 a 10, mas não sabes o que é que vem, ou seja, eu vou-te dizer um nome e tu vais dizer, olha, este é 5 e de 1 a 10 seria a ah, ordem deles na prova, estás a entender? yeah, E se yeah. vier um nome e tu disseste 3 e depois mais à frente achares, é pá, este devia ter sido um 5, olha, é o que é, vais ter de safar. Uhum. Pronto. Vou dizer 10 nomes de atletas que vão. Posso dizer que alguns não são assim tão conhecidos, portanto, tenta estruturar bem as tuas escolhas. Mas vamos lá começar. Eu vou lançar os nomes e tu dizes de 1 a 10 e estamos aqui a fazer uma ordem. E são 10 atletas. São 10 atletas. Espero que sejam 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo. Bora lá. Primeiro atleta, Léo Berger, de 1 a 10. Isso aí é um 2. Richard Murray. Vai estar. Ah, o 10 é o máximo. Não, não, não. O 1 é, no fundo, é Um de é 1 o a best. 10. Yeah, o 1 Sim, é sim. tipo winner. Bueno, yeah, O yeah, yeah. Berger é 2? É 2 para aí. Yeah. Vai Murray. mais? Qual é que é? Richard Murray. Murray. Tem um 8. Pierre Lecorre. Tem um 4. Christian Blumenfeld. Tem um 6. Ui. Eloy Adjanov. Adjavov. Isso é um 9. O 9? Ainda achas? Acho que este então é que vai ser o 10. Jason Tai Long NG. Sei Eu não me assim, conta. isto é, este nunca ouvi estes rapazes, pá. Esse é o 10. É o 10. Bem, o que é que falta? Já nem Já sei, tenho diz. 10, 9, 8. Ok. Van Real. Epá, esse aí é um 5. Ok. Falta um, Um, 3 e 7. Aiden Wild. um. Alexi. Aí, é bem, pô. 3. Vais dar uma caganeira. Tem de ser o 3, É né? 3, é 3, Pronto. já. E o Kenji Nenner vai ficar com o 10. Com o 7, 7. 7, Não exatamente. está mal, pá. Eu acho que tu meteste o Jason Tai Long em décimo, Eloy Adjanov nono, depois o Nenner, não, em oitavo meteste o Murray, foi isso? Yeah.
Depois o Kenji Nenner, Blumenfeld, Pierre Lecor, Berger, não, Van Riel, Berger, Mano, Aiden Wild. Em segundo, não, o Berger meteste em segundo. em segundo, sim, sim, sim. E O o Wild Alexi em em, primeiro. Não, o Wild é que meteste em o primeiro, o Wild I em primeiro, terceiro. o em terceiro. Não está mal, isto também é difícil, né? Tu não sabes o que é que eu podia dizer E, Aiden Wild e a seguir meter-te o outro Eloy Adjanov. e Mas era por para acaso quê? há atletas que vão aos jogos que eu nunca ouvi falar. Este Eloy Adjavon, por exemplo, pá, eu fui ver, é um atleta que em taças da Europa, pá, fica lá para trás. Mas conseguiu porque ele é do Tongo e o Jason Tai é pá, já nem sei, é de lá é um país asiático. Não consigo dizer o nome. Agora, os jogos é sempre uma prova, ou seja, onde muito Inclusiva. bons atletas Hum. ficam de fora e é muito inclusivo, ou seja, tens a questão da nova bandeira, que todos os continentes que não têm participação olímpica, todos os países de um continente que não tem participação olímpica lutam por essa bandeira, ou seja, a Mel, por exemplo, para 2016 teve a lutar por essa bandeira, porque Portugal não tinha nenhuma mulher a ir. Uhum. E depois tens também, há sempre uma vaga que é dada para um atleta, normalmente é um refugiado. Lembro-me que houve um ano que já foi pedido para um atleta muito bom que não tinha feito a qualificação, que depois não foi dada. E depois acabam por só ir três dos melhores atletas. O que é verdade é que estes jogos tivemos muito bons atletas mais velhos que ficaram de fora. Sim, 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 sim. Houve uma renovação muito grande e Houve as o provas Murray, também com as estafetas tornaram-se. Eu meti aqui o Murray até porque já sabia que íamos falar dele no início da conversa e era dos poucos que eu acredito que tenha competido já muitas provas para trás, não é? Já vem de Rio de Janeiro e até mesmo na altura da prova de Londres já Sim, ele sim, era sim. muito forte. E ele vai competir curiosamente pela Holanda, portanto nem vai Sim. pela África do Sul. E Portanto, vai pela estafeta. e vai pela estafeta, sim. E ele qualificou-se Eu com. penso, pelo menos, ele só se qualificou pela estafeta. Ele qualificou-se também um bocadinho por aí, acho eu. Mas Eu não. acho que a qualificação dele foi pela estafeta. Pelo menos a última vez que eu conversei com ele, estava muito distante nos jogos, foi em Yokohama, o ano passado, estava muito distante dos jogos, em termos de pontos, estava a tentar resultado, tinha entrado tarde no período, e aquele resultado de México do terceiro lugar, para o segundo lugar do pódio, de estafeta, deu-lhe a possibilidade de ir aos jogos e de levar. Ou seja, no fundo, a oportunidade de estar as estafetas nos jogos foi uma maneira de conseguir haver mais distribuições para o triatlo de medalhas e, por outro lado, da cota dos atletas ser a mesma, porque a aldeia olímpica não é infinita em termos de tamanho. Então, Sim. assim, foi uma solução grande que se encontrou para conseguir qualquer modalidade. Quanto mais medalhas tiver, melhor. Melhor para nós que somos atletas, melhor para nós que somos portugueses, conseguimos ter mais momentos felizes. Uhum. Passando esta, e até que eu parece que antevi a nossa conversa, porque tu estavas a dizer que gerias o teu calendário, então e se te dessem um wildcard para fazer a prova dos Jogos Olímpicos, mas só te avisavam amanhã ou agora, aceitavas ou não eras menino para te meter lá no meio dos tubarões? Estou em forma, sinto que podia estar mais, ou seja, competi, baixei, tipo, eu sinto-me bem, sinto-me que estou competitivo. Olha, ia sem pressão nenhuma, que é uma coisa bastante boa. Não tinha nada a provar a ninguém, ia para lá desfrutar, ainda saía um bom resultado. Agora, efetivamente, os ritmos a que estão a andar, o segmento de ciclismo, ia-me desgraçar todo, mas ia bom para servir como treino para outras provas. Em último caso, ajudavas o Jason Tai e o Eloy a Chanel. Ia, pô. Não, eu andava lá a Não, discutir. sim, 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 eu acho que sim. E a Nem que prova fosse tem, com eles. e eu acho que é uma prova que tem tendência a juntar o grupo, até Mas poderias olha que vir num segundo eu te grupo. digo mais, sabes que eu sempre tive o sonho de competir em Paris. Sonho, não é sonho, sempre tive a aspiração de competir em Paris nos Jogos. Foi a minha primeira prova onde ganhei ao Noia, ao Gomes Noia, que foi duas Sim, vezes sim, medalha claro. olímpica. Estamos a falar aí de 2012 num Grande Prix, que havia o Grande Prix de Paris, e eu lembro que fiz uma corrida estrondosa na reta da meta, ganhei. Foi assim a primeira vez que eu vi, "Fogo, se calhar consigo ser bom atleta." Ainda não havia muito caminho para fazer pela frente, que acho que eles vão lá e tipo aquilo, vão lá na boa. E eu estava com tudo, Ahm, mas fiquei com uma estima, lembro-me que fiquei com uma estima bastante grande pela prova. ok.
Sim, porque eu estava a pensar, eu não estava-me a recordar de WTS nenhuma em Paris, mas sim, são Grand Prix, acredito. Então acredito que num percurso parecido ao que é dos jogos. Ahm, Sim. Se calhar só eh, para enquadrar um bocadinho o Grand sim, Prix, é um campeonato francês é. de triatlo, onde eles têm três divisões, é totalmente diferente do nosso campeonato nacional, é muito forte, e as equipas chamam atletas estrangeiros para competir por eles, e depois é tentar Achas que é muito fazer diferente? resultados. Olha que eu acho que o nosso campeonato nacional é um nível muito alto. Estou a brincar. Não, em termos de Estou a brincar. organização, as nossas provas são muito bem organizadas até. Estou a Tipo, brincar. aquilo às vezes era um perigo as provas, Opa, mas eu estou no nível nacional, pá. não, 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 não. a profundidade é Imagina. absurda. Nós estamos a falar de a Divisão 2 de França ser super competitiva e termos atletas portugueses que vão lá competir e que sabem bem que pá, custa andar lá e é uma Divisão 2 e até mesmo a Divisão 3. As Divisões 3 de lá são boas. Cá não temos efetivamente Profundidade. profundidade, temos 20, 30 atletas ali na frente e depois temos um fosso enorme e não temos, nem sequer temos profundidade que permita ter duas divisões. Temos de ter uma divisão e ponto. Não faz sentido. Temos cinco equipas. Nós temos cinco equipas em Portugal. A realidade é essa. Só existem cinco equipas em Portugal com representação nas seleções nacionais. E se realmente olhares para, e quando digo isso, digo o Alhandra, o Sporting, o Benfica, o Torres Novas e o Clube Olímpico de Oeiras, se depois olharmos para trás, temos um grande fosso. E são só cinco equipas. Nunca podias fazer uma divisão com cinco equipas. Não, é muito difícil. Não, eu por acaso já pensei um pouco sobre o assunto por causa da parte do Grande Prix de França, porque a verdade é que os franceses têm uma grande escola de triatlo, ou seja, uma coisa é nós termos um bom atleta num ano, depois temos outro bom atleta, outra coisa é tipo os franceses, que dominam em rapazes e raparigas ao longo de muitos anos. Pelo menos que eu estou na modalidade. E antes já dominavam, na altura de David Oss, na altura de Vidal, ou seja, sempre dominaram o triatlo e mantiveram os anos ao longo. Na minha visão, que tive a oportunidade de participar em vários campeonatos, em várias provas, o investimento que eles fazem na parte dos clubes é bastante grande. E o que acontece é que nós vamos atletas estrangeiros competir pelo clube de França, mas as vagas são limitadas, ou seja, tu não metes só atletas estrangeiros, és obrigado a ter atletas portugueses. E esses Claro. atletas, ou seja, neste caso Franceses. atletas franceses, e esses atletas franceses têm a oportunidade, sendo ainda júniores, melhor, compete um atleta francês, sub-23, que parte numa zona, e depois nós somos cinco atletas a alinhar a partida, e dois têm de ser franceses. E imagina, esse atleta mais novo e esses dois têm a oportunidade de estar a conviver e a partilhar com os melhores atletas do mundo no momento. E Uhum. isto dá uma fomentação a toda a escola, dinâmicas de patrocínios, dinâmicas de interação com os clubes bastante grandes e potencia muito os clubes. A partir daí desenvolve muita modalidade. Os clubes são muito fortes. Sim, sim, Desenvolve. sim. A estrutura toda, claro, claro. Ahm, esta aqui vem um bocadinho aqui do. Eu tive agora no curso de formação de treinadores e tive lá o Leitão a dar as transições. Teve a dar as transições e a natação. E ele deu o teu exemplo nas transições. E eu ia-te perguntar, e não sei se sabes porquê, mas pelas transições da longa distância. E eu ia-te perguntar qual a tua maior dificuldade na longa distância e se é as transições. E porquê? Não, não é extra. Imagina, tive 18 anos a fazer transições de uma maneira. Nunca utilizei sacos. Ou seja, nunca houve a dinâmica no dia anterior em meter as coisas. Nunca houve a dinâmica. Levo 4 géis para a prova, meto os géis, meto os bidões com água. Ou seja, toda a dinâmica é diferente. O pior é que eu tenho uma dinâmica construída com muitos anos, com centenas de provas internacionais, sempre com o mesmo padrão. Ou seja, qualquer coisa que saia desse Claro. padrão acaba por ser bastante Ficas difícil, logo ainda para ali. mais com o nervosismo da prova. Epá, então o que acontece é que, efetivamente, ao longo das provas, epá, posso dizer que a última prova, esta prova que fiz agora de. Eu não gosto nada de inventar desculpas e nem é desculpa, mas esta prova, agora a última que fiz no Canadá, eu quando estava a nadar lembrei-me, aí eu não meti os geis para a bicicleta e Pois tinha claro. de tomar tipo de 20 em 20 minutos. Então o que é que eu fiz? Quando cheguei ao sexto, peguei nos gelos que ia levar para a corrida e meti na bicicleta. Epá, claro, depois aquilo.
eu planei com o meu treinador uma coisa, estamos ali horas a tentar melhorar, otimizar ao máximo. E depois, pô, se tem um erro E destes, depois é a claro que Tuga, é a depois tenho o gajo à desenrasca. perna. Depois tem de ser a Tuga. Não, eu não há desenrasca. Pá, Opa, e mas então tenho tido isso, assim isso é muitas muito normal, peripécias. opá. Eu em Fortaleza estavam 30 graus e 90% de umidade, fui lá competir, pouco preparado, cheio de medo pá, fui com elásticos nos bidões de nutrição. Pá, os primeiros 10 km daquilo, aquilo não era estrada, aquilo era só buracos. Eu perdi os meus bidões todos, eu só fiquei com um bidão e estavam 40 graus. E depois fui Também e já me tinha tudo aconteceu. programado, o sódio, porque era aquela cena da transpiração, os sódios, os hidratos. E depois fui a apanhar os abastecimentos da prova, aquilo era no Brasil. Pá, eles diziam o nome, aquilo não sei o que era, se era água de coco, se era o que fosse. Eu fui abrir aquilo, opá, e desenrascas-te, e tens de desenrascar. Não, é isso. Eu Epá, acho que é o giro da e distância andou na longa. mesma, e siga. Eu acho que a distância longa ao giro é mais pela superação. Dá para furar e dá para continuar, que numa prova olímpica é impossível. Eu, quando caí, foi porque também apanhei uma zona de calçada e saltava-me um bidon. Fiz a prova com um bidon, tive de apanhar. Quando apanhei, a meter o bidon na zona da frente da bicicleta, pá, molhei a roda. Pá, uma curva, nunca mais me lembrei que estava com tudo molhado, escorreguei à grande. Ou seja, todas as dinâmicas são muito diferentes e eu acho que isso também é o que torna tipo especial a distância longa. Mas eu sempre tive uma questão, quando tipo via o pessoal a fazer distância longa e Ironman, ficava, mas ok, isto é fixe, mas a distância olímpica é tipo mais competitiva, uma pessoa anda mais com o sangue na guerra, qual é que é a cena? Pá, e depois de ter participado efetivamente no Ironman, percebi efetivamente a proposta de valor que eles oferecem e o valor que a marca tem, toda a envolvência que tem é efetivamente distinta. Ou seja, se vale o preço ou não é discutível, mas efetivamente é uma experiência única e isso tem muito valor. Uhum. Sim, 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 sim. Última questão. Eu faço sempre uma questão final assim mais profunda, mas e acho que tu por acaso até tens e também de ir acompanhando em algumas provas, especialmente quarteira, e acabas sempre por agora calhar com os discursos finais. Mas tinha aqui uma última questão assim mais de conselho, mais de ensinamento do que foi também o que foste aprendendo ao longo da carreira, mas se tivesses de dar assim um conselho ou alguma coisa durante a tua carreira, um ensinamento que tenhas tido que te marcou e que efetivamente levaste para a tua carreira ao longo dos anos e fez efetivamente diferença e efetivamente acreditas que é algo hum, que possa contribuir aqui para os jovens atletas que nos estão a ouvir ou também mais velhos. A faixa etária que houve mais isto é entre ali os 20 e os 50, vá. Eu, eu, pá, é difícil. Eu tenho ou seja, nós quando somos novos queremos tudo para amanhã. Ou seja, e step by step, dá tempo ao tempo, deixa tipo quando as coisas te correm mal, ganha energia para conseguir correr bem. Quando correm bem, também não vislumbres em vão-te correr mal a seguir. Ou seja, vive o momento intensamente, mas tipo, passo a passo. Não des um passo maior que a perna. Não tentes ser o que não és. Vai construindo aos poucos. Ou seja, vamos com calma. Se trabalhares, acabas de chegar do ponto A ao ponto B. Por outro lado, eu acho que qualquer atleta com grande valor, e eu vejo isso nos atletas, é que somos um ser satisfeitos por natureza. Ou seja, uh, Queremos sempre mais, fui segundo. claro. Qualquer pessoa eu lembro-me disto, da Vanessa, de ser segunda nos Jogos Olímpicos de Pequim e não ficar satisfeita. Lembro-me de ir ao pódio com o Noia, que era tipo a minha referência na altura, foi 6 vezes campeão do mundo seguido, ou 5 vezes, e de estar a olhar para ele e eu, mas isto não é nada o que eu vislumbrava de um atleta no pódio. Tipo, cansado, estás a ver? Era mais um dia. E eu acho que efetivamente é sermos obstinados, nunca estarmos satisfeitos com os nossos resultados, epá, mas valorizarmos o que formos fazendo. Ou seja, porque a carreira efetivamente é altos e baixos, e se não valorizarmos os altos, para nós, Sim, sim, sim. não Pá, conseguimos lá por- chegar. porque tu de certeza que também sentes isto, mas pá, eu há uns tempos atrás andava aqui, que eu até disse no podcast do Pituca, a ver as provas todas, tipo completamente fanboy das tuas provas, do João Silva, sei lá, de acompanhar a malta toda. E no duatlo lá de Coimbra, pá, é uma cena.
pequena, mas a última corrida e a primeira corrida, pá, fui a correr atrás do Mola. Tipo, eu fiz a primeira corrida com o Mola na bike, houve uma altura. O gajo estava de pedal power, não estava de sapatos de encaixe. E abriu um espaço. E eu fechei o espaço, eu fiz assim, bora, bora, e fui a puxar o gajo. E depois na última corrida, o gajo ganhou-me na última corrida, pá, mas ainda fui a correr com ele uma data de tempo, até o último quilómetro. E claro que ele já não está no Prime, não vamos aqui inventar. Mas tipo, se eu alguma vez, tu estavas a falar dessa prova que foste ao pódio com o Gomes, eu acho que o Mola também fez terceiro e tu fizeste segundo, não foi aquela dos Estados Yeah, Unidos? yeah. Pá, mas, Foi Estocolmo yeah, até, yeah. Ok. Eu estava-me a numa lembrar de uma nos WTS. Estados Unidos que tu fizeste pódio e Também, acho que também era com também, eles. também. Ok. Era com o Murray, Ah, com o Murray. mas epá, é isso, é tipo eu estar a ver o Mola há uns anos a ganhar tudo e nunca na vida pensava que ia estar a competir com ele. Seja num duatlo, claro, não é uma WTS, não é o Mola no Prime, mas pá, já é qualquer coisa. E acredito que tu Ou também seja, tenhas tido isso e depois a questão é que a pessoa no final da prova eu estava chateado porque pronto, mas a realidade é que se calhar fiz mais do que alguma vez achava que ia fazer. mas eu acho que nós atletas, epá, e se conseguirem chegar ao meu momento, conseguem ver de uma maneira diferente e efetivamente, ok, não foi bom, mas vou valorizar o que foi, conseguimos ter a oportunidade de depois transferir para outros trabalhos isso. Ou seja, é muito importante mesmo, pá, quando é bom valorizarmos. Ou seja, fui segundo, podia ter sido primeiro. Pá, foi bom, foi ótimo. Sim, Quem é que sim. não queria ser segundo? Ou seja, é tentarmos valorizar as coisas que vamos fazendo, independentemente se são grandes, são pequenas, mas é tentar desfrutar ao máximo, porque isto efetivamente passa a correr os anos e hoje, e lembro-me de ver o Vasco no miúdo, epá, e hoje em dia arrebenta-me todo. E eu acho que isto é o desporto, é a evolução e é o passar do tempo, mas deixa-me cheio de orgulho de ver esta malta nova, cheia de gás, e onde é que tiveram de subir a fasquia e onde é que tiveram de chegar para conseguir ganhar. Ou seja, uh, às tantas o que eu sinto, e foi muito giro, que senti isso em quarteira, epá, eu criei pequenos adamastores que hoje em dia tipo, pá, estão mais fortes que eu, é verdade. Ou seja, estão mais fortes que eu em distância curta, estão mais fortes que eu porque estão mais ágeis, estão mais rápidos, estão mais doidos. Pá, eu estou em prova efetivamente e sinto, pá, mas esta malta não pensa no amanhã, curvas por não sei onde, e a travar não sei quê. Sinto que a segurança começa a ser outra e a percepção de risco é outra. Admiro isso muito nos esportes de Fórmula 1 e assim como é que a malta, como vai evoluindo em termos de idade, consegue à mesma não pensar. Mas, efetivamente, pá, lembro-me de treinar na Marginal, lembro-me de ver o pessoal novo a treinar comigo e eu fico, estes gajos matam-se, não chegou à minha idade. Mas eu acho que no fundo é irmos aproveitando cada momento, irmos tentando ser melhores e desfrutar. O meu pai, o conceito que me está a dizer é desfruta. E eu acho que é o mais importante, no fundo. Sim. Olha, pá, obrigado Não, por esta horinha. Foi aqui um prazer estar a conversar contigo e chatear-te hum, aqui em cima dos jogos, mas acho que a malta vai gostar. Acho que foi um podcast bem divertido, com muita coisa, muitos temas. Falámos aqui de muita coisa. Opá, e desejar-te o melhor das sortes também aí para o resto da época. Vou estar a torcer aí pelo Campeonato da Europa. Epá, e é continuar a desfrutar, como diz o teu pai, e, e os resultados vão aparecer. Obrigadão. não é aquele. Não. Olha, Vá, tudo bom, tchau. foi um prazer também, como sempre. Tchau, tchau. Vá, obrigado a ti.